Alô, bom dia, estamos de volta nesta sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024, sejam todos bem-vindos. E ontem, meus queridos amigos, eu contei duas histórias aqui dessa bancada, lembram? A primeira história era protagonizada pelo deputado republicano de Ohio, Mike Turner. Mike Turner, na quarta-feira, teria criado uma espécie de alvoroço no Congresso, afirmando aos congressistas, aos seus pares, que os Estados Unidos correm um sério risco de segurança nacional. A história era a seguinte: segundo Turner, a Rússia está desenvolvendo um arsenal espacial para derrubar satélites americanos e, quem sabe, até pode ter, segundo Turner, armas nucleares no espaço. É claro que isso criou, sim, ou gerou um alvoroço. Turner pediu, inclusive, que o governo desclassificasse documentos importantes para que os congressistas soubessem exatamente o que está acontecendo. Ou seja, deu uma pressionada no governo. E aí, o que existe de real nessa história? Bem, o assunto repercutiu, é claro, e o próprio secretário de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, teve que vir a público para dizer o seguinte: não, nós sabemos de muita coisa, sim, tem coisa acontecendo aí, existe, é possível sim que exista um perigo de segurança nacional, porém, nós ainda não tornamos esse fato público para não gerar preocupações excessivas ou desnecessárias, mas tínhamos marcado para essa semana um encontro com as lideranças dos dois grandes partidos para expor o problema. Só que Sullivan falou isso depois que Mike Turner levantou a lebre. Pois é. Bem, o assunto repercutiu também porque a Rússia disse o seguinte: tudo isso aí é balela para que os congressistas da Câmara aprovem uma ajuda de 94 bilhões de dólares para a Ucrânia. Claro que esse valor não seria totalmente para a Ucrânia, parte iria para Israel e outra para Taiwan. Então a Rússia disse isso. Estão inventando essa história mirabolante para gerar pânico, temor entre os congressistas para que esses aprovem finalmente os 94 bilhões de mangarotes. Bem, eu cometi um erro aqui nesse canal, na segunda história que eu contei. Eu disse aqui dessa bancada que o recurso tinha sido aprovado na terça-feira, 94 bilhões de mangarotes para Ucrânia, Taiwan e Israel, porém eu esqueci de um detalhe. Foi aprovado pelo Senado, porém precisava ainda ser votado pela Câmara. A votação estava marcada para hoje, sexta-feira, na Câmara. Só que, outro detalhe, a votação foi cancelada. Os congressistas da Câmara Baixa entraram em recesso e só voltarão no dia 28. Então, a questão é a seguinte: se foi tudo uma armação, como dizem os russos, para gerar pânico entre os congressistas, falhou, porque os deputados agora só voltarão no fim do mês. Então vejam que interessante, a saia ficou justa para o governo norte-americano, porque ele precisa, de alguma forma, explicar se tudo isso é verdade ou não. Se disser que não é verdade, criará um problema para os seus aliados no Congresso, principalmente aqueles que porque querem, liberar 94 bilhões de dólares para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Se disser que sim, existe um perigo, terá que dizer como os Estados Unidos reagirão em relação a esse perigo, a esse novo perigo. Bem, então hoje os Estados Unidos fizeram as duas coisas. Disseram que sim, o problema é real, porém não é preciso se preocupar porque ele é real, mas não é para agora, entenderam? Bem, o Times of Israel disse o seguinte hoje: a Casa Branca confirmou formalmente que uma grave ameaça à segurança nacional, recentemente divulgada na quarta-feira, está de fato relacionada com uma nova capacidade antissatélite que a Rússia está desenvolvendo.
Mas, pergunta a matéria, qual seria essa capacidade que tanto tem preocupado os Estados Unidos no momento? John Kirby, coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, disse ontem numa conferência o seguinte, abre aspas, posso confirmar que está relacionado com uma capacidade antissatélite que a Rússia desenvolve ou está desenvolvendo. Quero deixar algumas coisas claras desde o princípio. Primeiro, não é uma capacidade ativa que tenha sido implementada ou implantada. E embora a busca da Rússia por capacidades específicas é preocupante, disse ele, não há ameaça imediata à segurança de ninguém. Não estamos falando de uma arma que possa ser usada para atacar seres humanos ou causar destruição física aqui na Terra. Mas então que tipo de arma é essa? Pistola d'água? Bem, pode ser, né? Porque tem muita gente preocupada com o efeito nocivo ou perigoso das pistolas d'água. Mas, claro, ele também não disse que é pistola d'água. Dito isso, temos monitorado de perto essa atividade russa e continuaremos a levá-la muito a sério. Parece aqui uma espécie de... vamos ensaboar o Mussum, não é mesmo? Disse mais, ainda é uma capacidade que eles estão desenvolvendo. Ainda estamos analisando as informações disponíveis para isso, acrescentou Kirby. E finalizou dizendo, estamos examinando quais são as melhores estratégias ou como daremos os próximos passos da melhor maneira e quais podem ser as nossas opções. Depois, então, ele recusou-se a falar sobre se o governo dos Estados Unidos pode defender-se contra esta capacidade, que ninguém sabe qual é, se ela estiver operacional agora. Até agora, as autoridades norte-americanas também se recusaram a dizer se essa nova capacidade em questão é ou não alimentada por energia nuclear ou com armas nucleares, tal como afirma um número crescente de reportagens nos meios de comunicação, citando fontes anônimas. E por aí vai. Bem, para acrescentar ainda mais emoção a essa história, o chefe de operações espaciais, o principal homem das forças espaciais norte-americanas, o general Chance Saltzman, disse ontem que a escala e o alcance das ameaças russas e chinesas aos recursos americanos em órbita, incluindo a capacidade demonstrada para conduzir operações de proximidade muito próxima, são de extrema preocupação. Ele disse isso num briefing e chegou a perguntar para os repórteres que cobriam o evento se eles sabiam informar a ele algum outro adjetivo melhor do que extremamente preocupante. Pois é. Bem, isso, claro, revela que os Estados Unidos têm sim um problema, mas talvez não seja necessariamente por conta do que a Rússia está desenvolvendo, e sim por causa do que os Estados Unidos não fizeram nesse setor ou nessa área espacial. Digo isso porque o The Guardian fez uma publicação ontem, imediatamente após todo aquele buchicho, dizendo o seguinte, uma nota realmente preocupante para os americanos. Diz o The Guardian, a Força Espacial dos Estados Unidos, um ramo autônomo das Forças Armadas Americanas, é encarregado de proteger os interesses americanos do e para o espaço, cancelou um programa multibilionário para desenvolver um satélite de comunicação militar classificado. Trata-se, na verdade, do encerramento do programa espacial Northrop Grumman, diz o Guardian. Isso foi feito devido ao aumento de custos, dificuldades no desenvolvimento de sua carga útil e atraso no cronograma. A matéria original é da Bloomberg, mas o Guardian então trouxe o problema ontem. Isso citando um documento regulatório e pessoas familiarizadas com a decisão. A Bloomberg conseguiu então, junto com o governo, este documento que diz, olha, o programa foi cancelado porque não tem din-din. Pois é. No mês passado, diz o Guardian, o chefe do programa Northrop, David Keffer,
pareceu referir-se ao cancelamento do projeto numa teleconferência de resultados, quando mencionou que uma diminuição nas vendas de unidades espaciais refletiu parcialmente declínios num programa restrito devido a mudanças na prioridade do governo. O governo parece, então, tem outras prioridades. Por exemplo, fabricar bilhões de dólares e passá-los para a Ucrânia. Claro que isso não é de agora, isso acontece desde que a Rússia invadiu o país de Zelensky. Então vamos deixar o programa espacial Northrop Grumman de lado, porque o problema está acontecendo aqui na Terra mesmo, né? Pois é. Os relatos do cancelamento do programa confidencial chegaram um dia depois do chefe do Comitê de Inteligência da Câmara, Mike Turner, lembram dele, né? Ter apelado ao governo Biden para desclassificar informações sobre o que ele chamou de séria ameaça à segurança nacional, que mais tarde foi relatada como envolvendo a Rússia, que planejava então implantar armas nucleares no espaço. Pois é, então está aí. Parece que é uma armação e ao mesmo tempo parece que não é uma armação. Esse é o resumo da história. Mike Turner veio a público, soltou a bomba, né? Soltou o pum e esperou o resultado. Acontece que pairam suspeitas sobre o próprio Mike Turner, repito, deputado republicano por Ohio, porque ele chegou, inclusive, a ir à Ucrânia fazer uma visita a Zelensky e estreitar laços ou dizer que parte dos republicanos estavam interessados, sim, em mandar mais ajuda, mais dinheiro para Zelensky. Pois é. Outro detalhe é que o senhor Mike Turner tem uma ótima relação com o governo Biden, recebendo, inclusive, muitos incentivos para o seu estado, o estado de Ohio, né? Então, nesse primeiro aspecto aí, pairam dúvidas, sim, se de repente o pum soltado por Turner tinha mesmo a intenção de criar um pânico e motivar, então, os congressistas, os deputados, a aprovarem o pacote de 94 bilhões de mangarotes, assim, meio que a toque de caixa. Aprova aí ou a gente vai ser destruído amanhã, né? Pois é. Claro que eu estou exagerando um pouco. Mas o outro aspecto é que os Estados Unidos foram deixando esse setor, né, o setor espacial de lado, mas a Rússia não. Esse é o detalhe. Pode ser que a Rússia não tenha nada lá em cima que prejudique ou possa colocar abaixo os satélites americanos, mas só o fato de estar enviando naves a todo momento, né, foguetes e tudo mais para o espaço, satélites, etc., e os Estados Unidos mandando só dinheiro para a Ucrânia, preocupa, mostra que há um problema sim, há um problema chamado cobertor curto. Se já está meio curto aqui no planeta, não é? Imaginem acima dele. É isso que parece está acontecendo. Então, a preocupação se justifica por um lado, mas como disse o governo, é preocupante, mas calma, não é para agora, né? Eles têm armas sim, mas nós não sabemos o que é, podem ser pistolas d'água. Então, vamos baixar a bola, vamos ficar preocupados, claro, vamos ficar bem preocupados, mas bem tranquilo ao mesmo tempo. Esse é o resumo de tudo que tem acontecido desde quarta-feira entre Congresso, Casa Branca e a Rússia. Bem, para fechar, uma notinha interessante aqui publicada por Wall Street Journal. A matéria, vou ler só um pedacinho aqui, não posso ler mais porque não sou assinante do Wall Street Journal, mas diz uma matéria publicada hoje que o Egito está construindo uma cerca murada na fronteira enquanto a ofensiva israelense se aproxima. As autoridades estão cercando uma área no deserto com muros de concreto como contingência para um possível influxo de refugiados palestinos. As autoridades egípcias, receosas de que um avanço militar israelense no sul de Gaza provoque uma inundação de refugiados, estão construindo um recinto murado de 13 quilômetros no deserto do Sinai, perto da fronteira, segundo autoridades egípcias e analistas de segurança.
Então isso aí, parece que existem líderes mundiais fazendo todo o possível para que o Egito receba refugiados palestinos, e o próprio Egito meio que, né, fazendo cara de paisagem. Mas espera aí, nós não podemos receber tanta gente assim, vamos construir um muro. Pois é só um detalhe, não é só uma pitada a mais nesse dia farto, muito farto de informações. Outra informação que merece destaque foi publicada pela Newsweek ontem, dia 15, dizendo que as políticas de fronteira de Greg Abbott, o governador do Texas, estão funcionando. E quem está dizendo isso é a gigante Newsweek. Vou ler também só um pedacinho da matéria. O esforço de segurança imposto pelo governador Greg Abbott ao longo da fronteira entre o Texas e o México está provavelmente levando os migrantes ilegais a tentarem entrar nos Estados Unidos por outros estados, através de outros estados vizinhos ao Texas, de acordo com um proeminente cientista político que disse que a Califórnia e o Arizona foram transformados agora em pontos fracos, os pontos fracos nacionais, porque Greg Abbott bateu na mesa e falou: não, vou colocar de novo a cerca, aqui quem manda é o Texas. Então, a decisão da Suprema Corte de retirar a cerca para dar livre acesso aos migrantes encontrou, sim, uma barreira fortíssima no estado do Texas. E aí, segundo um estudioso no assunto, outros estados que não fizeram o mesmo, pelo menos ainda não, é que estão então recebendo o grande fluxo de imigrantes. Eu vou falar mais sobre isso porque essa também é outra matéria que escalará, outra notícia que repercutirá bastante. Bem, eu tenho mais coisas para falar, mas isso eu farei à tarde, às 5 ou 17 horas para os íntimos. Então, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e verifique se você ainda está inscrito no canal. É possível que você já não esteja mais inscrito. Eu sei, você se inscreveu ontem, mas pode ser que hoje você não esteja mais inscrito. Mistérios, como diria Dona Milona, não? Pois é. Então, se você não estiver mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, pelo menos por um dia, né? E considere também a possibilidade de tornar-se membro desse canal, porque é a sua membresia que nos permite continuar aqui na plataforma por mais algum tempo. Pois é. A membresia é baratinha, mas nos ajuda e muito, já que, dependendo da plataforma, a coisa está feia, meus queridos amigos, bem feia. Então, até às 5 da tarde, se Deus quiser.